Graça e paz, irmãos. Estou me sentindo, hein? Graças a Deus. Deus é muito bom. Glória a Deus. Obrigado, Tiago. Abriu as portas para a palavra entrar no nosso coração. Queridos irmãos, o tema estabelecido pelo Ministério de Música em Louvor e Adoração a Deus para esta conferência foi excelência. E desde o dia que nós concluímos que eu estaria ministrando, me veio ao coração um episódio muito conhecido de todos nós, no qual nós já meditamos tantas vezes. Mas há algo diferente de Deus neste episódio para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração. Gênesis capítulo 22, com base nesse texto quero ministrar aos irmãos sobre intensidade total, propondo que o alvo final da excelência na adoração é essa intensidade total. É lá que nós queremos chegar em adoração ao Senhor. Amém, meus irmãos? Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 13. Glória a Jesus. Antes de lermos o texto, deixe-me dar uma nota explicativa aos irmãos. Existe um princípio da hermenêutica bíblica que determina o seguinte: a primeira menção de qualquer assunto bíblico é fundamental para determinar a profundidade e o significado do assunto. E a primeira menção bíblica que é feita à adoração é nesse texto que nós vamos ler. Foi quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse o seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 13. Que nos diz o seguinte, acompanhem comigo. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, dizendo: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
O versículo 9 diz: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos mais uma vez. Pai bondoso, fala ao nosso coração. Queremos dar ao Senhor plena liberdade agora, para falar o que Tu tens preparado, Deus, como mensagem para nós. Não abrimos mão desta bênção, Pai. Reconhecemos que já fomos tremendamente abençoados neste culto, ao nos entregarmos em louvor e adoração ao Senhor. Mas precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos que a mensagem preparada pelo Teu Espírito encontre guarida, espaço pleno no nosso coração hoje à noite, Deus. Para que ao sairmos daqui, saiamos poderosamente abençoados, edificados para o louvor e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome, Pai. Oramos para que seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. A título de introdução, irmãos, digo a vocês que está muito claro no texto que nós acabamos de ler, que Abraão tinha consciência que adoração envolve de maneira bem forte, tão forte na vida dele, que desde a hora que ele saiu do lugar onde Deus falara com ele, todos os passos dele foi com muita consciência de que estava indo para adorar a Deus. E esta adoração envolve obediência. Abraão não hesitou em obedecer. Envolve intensidade. Abraão foi intenso em todo o processo, nos 3 dias de viagem, até o momento final. Ele foi muito intenso. E acima de tudo, Abraão tinha consciência que a adoração envolve excelência. Adoração, segundo o que Abraão entendeu, não podia ser nada mais e nada menos do que tudo, excelência, o máximo. Mais do que se espera. E esta experiência de Abraão é para nós hoje à noite, irmãos, ao finalizarmos a nossa segunda conferência de louvor e adoração. É para nós, além de um estímulo para buscarmos mais do que já temos recebido, e para oferecermos mais do que temos oferecido a Deus, em termos de louvor e adoração. Além disso, a experiência de Abraão é para nós como que um alimento espiritual para que as nossas forças espirituais sejam revigoradas, para que nós alcancemos o ponto máximo da adoração, a excelência. Que com certeza, talvez nós não consigamos esse ponto máximo aqui, mas nós não queremos nada menos
do que o que nós já alcançamos. Queremos assim, ir subindo, e subindo. Adorador, 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 cada dia mais melhor, mais profundo, mais intenso, mais excelente, sendo que nós vamos subindo até o dia em que a trombeta soar, e aí então nós adentrarmos os portões celestiais e unidos com todos os santos de todos os tempos, com toda a milícia celestial, nós alcançarmos o clímax, a intensidade maior da adoração. Aleluia. No entanto, a experiência de Abraão nos ensina. A experiência de Abraão nos ensina, queridos irmãos, o que se exige de nós para termos uma vida de excelência na adoração. Eu quero compartilhar com os irmãos 3 exigências para termos uma vida de excelência na adoração. Amém? Levante a mão comigo e diga assim: Deus, eu sou adorador. E nesta noite, eu quero que o meu coração seja tocado por esta mensagem, para que eu seja melhor, mais intenso, rumo à excelência na adoração. Aleluia. 3 exigências estão bem claras aqui, meus queridos irmãos. Em primeiro lugar, a primeira exigência que nós notamos nesse texto aqui: a excelência na adoração exige decisão. Vamos falar juntos? 1, 2, 3, já? A excelência, decisão. Esta aula aqui, diga comigo: a excelência na adoração exige, esta aula aqui, decisão. Amém, meus irmãos? Esta aula comigo aqui, diga: a excelência na adoração exige decisão. Notem comigo, meus amados irmãos, que nos versículos 1 a 3 do texto que nós lemos, Abraão, depois que ouviu Deus falando com ele decidiu. O texto diz que ele já preparou tudo. Abraão não questionou nada, meus irmãos. Ele decidiu ir para o monte da adoração. Eu vou adorar a Deus, é o que começou a ficar muito forte no coração de Abraão, e ele decidiu. Permita-me te dizer algo da parte de Deus hoje à noite. Enquanto nós não tomamos a decisão de sermos achados por Deus como verdadeiros adoradores, nós não passamos dos lugares rasos na vida espiritual, na vida cristã. Tem que começar com decisão. Temos que decidir. Eu serei um verdadeiro adorador. Deus me encontrará, Deus me achará como verdadeiro adorador. Tem que haver uma decisão, uma determinação forte no nosso coração, irmãos. Abraão ouviu a Deus. Deus falou com ele e ele decidiu. Ele decidiu. Aleluia. É necessário a decisão de fazermos 2 entregas. Muito necessário. 2 entregas. Em primeiro lugar, veja comigo que Abraão entregou tudo o que ele tinha. A entrega de tudo o que temos. O texto diz, veja bem, meus irmãos, o versículo 2 nos diz: toma agora teu filho, o teu único filho. Era o que ele tinha. Abraão não tinha como se consolar, nem mesmo falando assim: eu vou entregar a Deus, porque literalmente ele mataria o filho. Foi o que Deus pediu, em oferenda ao Senhor. Ele não tinha como se consolar pensando assim: eu tenho um outro filho. Porque filho legítimo era apenas Isaac, era o filho da promessa. A entrega de tudo o que ele tinha. Escuta-me, por favor.
Leve no coração isso para casa, e você não conseguirá mais viver nos lugares rasos da adoração. O verdadeiro adorador, meus irmãos, não tem reserva. O verdadeiro adorador não segura parte do que tem. O verdadeiro adorador é aquele que entrega absolutamente tudo a Deus. Ele entrega tudo que tem. O verdadeiro adorador não julga seu nada que está sob o seu controle. O verdadeiro adorador é aquele que é capaz de depositar diante de Deus significativo e mais importante para a sua vida. Aleluia. Primeira entrega, a entrega de tudo que temos. A segunda, meus amados irmãos, a entrega do que mais amamos. O versículo 2, quando Deus diz a Abraão, ele diz: vai ao monte, ao lugar que eu te mostrarei, e oferece um holocausto ali o teu único filho. E Deus faz questão de dizer: a quem amas. A decisão de entrega, irmãos, marca, define quem é verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador entrega tudo o que tem e entrega tudo o que ama a Deus. Nada se torna mais importante para o verdadeiro adorador do que adorar ao Senhor. Totalmente. Amém, meus irmãos? Vocês podem observar as biografias dos grandes vultos da história da igreja, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Nos seus momentos de adoração era algo extremamente intenso. Eles eram decididos a adorar ao Senhor. Eu me lembrava ontem de madrugada, enquanto orava, de Paulo e Silas na prisão. Que coisa espetacular! É uma entrega absoluta de tudo o que tem, de tudo o que ama. O verdadeiro adorador é assim. Isso é possível alcançar a excelência, se nós decidirmos entregar. Pensando praticamente, meus queridos irmãos, só pensa, não precisa falar. O que você tem de mais precioso e que você mais ama na sua vida hoje? Não precisa responder, só pensa. O que é mais precioso? Esposo, filho, esposa, o carro, a casa, o emprego. O que é mais precioso para você hoje? O que você mais ama hoje, na sua vida? Pensou? Quem pensou, diga glória a Deus. Escute bem, olha como é muito prático isso para a nossa vida, irmãos. Se hoje Deus chegasse a você e dissesse: olha, em prova de adoração a você, eu quero que você abra mão disso, desse ou daquilo que você mais ama hoje. Eu quero que você aprenda a viver sem isso. Entrega para mim, eu vou pegar e você não terá mais acesso a isso, a esse. Não sei se é uma pessoa, se é uma coisa que você pensou aí. Mas se Deus falasse isso para você hoje, você seria capaz de entregar a Deus, de tomar a decisão, como Abraão tomou, de entregar a Deus o que ele tinha de mais precioso, que ele mais amava? A resposta dessa pergunta é que está aí na sua mente. Pode definir se você está rumo à excelência na adoração ou não. O Espírito Santo manda-me te dizer hoje à noite: se você disse eu não tenho como viver sem isso, eu não tenho como entregar isso ou essa pessoa a Deus, é sinal que você ainda não está preparado para a excelência, ou para entrar no caminho da excelência. A excelência na adoração exige decisão. E talvez o fato de você estar aqui hoje à noite
seja o propósito de Deus para que essa decisão de entregar tudo o que você tem e tudo que você ama a Deus, não é que você vai, a partir de agora, largar tudo que você tem, tudo que você ama para Deus, não, mas é a postura do seu coração que faz a diferença, porque Deus não queria que Abraão matasse o seu filho, mas Deus queria que o coração de Abraão fosse intenso na adoração e na vida com ele. Até mesmo porque o próprio Deus é contra sacrifício humano. Mas ele precisava ter em mãos, aleluia, o coração de Abraão. Quantos estão me entendendo? O verdadeiro adorador decide entregar tudo que tem e tudo que ama ao Senhor de coração. Aleluia. Aleluia. Essa é a primeira exigência, meus queridos irmãos, para que nós alcancemos a excelência na adoração. Mas aqui no episódio que acabamos de ler, nos aparece uma segunda exigência, não menos importante ou mais importante que a primeira. Mas aqui nós temos, meus amados irmãos, a exigência na adoração exige fé. Nos versos 4 a 8, o texto bíblico nos diz que Abraão se moveu pela fé, crendo em Deus. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E o mesmo autor da carta aos Hebreus vai dizer que Abraão acreditou, creu que mesmo que se ele matasse o seu filho, Deus haveria de ressuscitá-lo, porque Deus prometera a ele que em Isaque seria chamada a sua descendência. Portanto, Abraão creu que mesmo que se ele imolasse o seu filho sobre o altar, o Deus que lhe prometeu a descendência o ressuscitaria dentre os mortos. Aleluia, aleluia, fé. Eu vou te dizer, meu irmão, se você não tem fé, você não serve para ser um adorador excelente. Se você não crê, você não pode ser um adorador excelente. Você tem que crer, você tem que ter fé no Deus a quem você serve e na palavra do Deus a quem você serve. Abraão verdadeiramente creu, se moveu pela fé. Aleluia, aleluia. Abraão libera duas palavras que denotam a sua fé. Duas palavras denotam a fé de Abraão aqui nesse episódio. Em primeiro lugar, a palavra de fé para os seus servos, quando ele avista o local. Irmãos, eu me emociono quando eu uso a minha imaginação nesse episódio. Quando Abraão avistou o lugar, ele diz algo para os seus servos. Vejam bem, irmãos, prestem atenção nas palavras de Abraão. Abraão diz para os seus servos: vocês esperem aqui, porque eu e o rapaz vamos lá. Vamos subir o monte. E depois de ter adorado, ele não diz, eu voltarei. Mas o pronome é plural. E ele diz, voltaremos. Aleluia. Aleluia. Confirmando o que o autor da carta aos Hebreus diz. Que ele acreditava que Deus ressuscitaria o seu filho. Era a fé em ação. Meus amados irmãos, o verdadeiro adorador, o adorador que está caminhando rumo à excelência, ele se move não pelas circunstâncias naturais à sua volta, mas ele se move pela fé, pela palavra na qual ele crê. O grande problema nosso, irmãos, é que quando as circunstâncias à nossa volta
começam a ser contrárias ao que a gente deseja, o nosso estímulo para a adoração vai por água abaixo. Em vez de adoradores, nós nos tornamos murmuradores. Ao passo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos louvar e adorar ao Senhor em toda e qualquer situação. Abraão liberou primeiro a palavra de fé para os seus servos. Em segundo lugar, a palavra de fé para o seu próprio filho, Isaac. Estão indo os dois lá, subindo o monte. Imagine que Abraão era um velho. Abraão tinha mais de 100 anos aí, queridos. Possivelmente mais de 120. O velho Abraão subindo o monte, sem ofegar, subindo o monte, e de repente, no meio da estrada, o seu filho lhe faz uma pergunta: pai, estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui a lenha. O texto bíblico não diz, mas certamente que ele notou outros elementos necessários para o sacrifício e faz a pergunta crucial para a fé de Abraão: mas e o cordeiro para o holocausto, onde está? Aí então Abraão libera a sua segunda palavra de convicção e de fé, de que Deus está no controle de toda e qualquer situação, quando ele diz ao seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Aleluia! Aleluia! O que isso diz a nosso respeito, irmãos? Isso diz ao nosso respeito, nós que somos adoradores rumo à excelência. Isso diz a nosso respeito que nós não podemos pronunciar palavras de acordo com o natural, de acordo com a falta de visão das coisas de Deus. Mas isso diz ao nosso respeito que mesmo nos momentos nos quais nós não conseguimos ainda ver a bênção diante de nós, nós precisamos pronunciar palavra de fé. Deus proverá. Aleluia. E a palavra de Abraão foi tão forte que o monte passou a ter esse nome. É o monte do Senhor proverá. Chamado até os dias de hoje, na época em que Gênesis foi escrito e até os dias de hoje em que nós vivemos. O mesmo monte tem o mesmo nome. Fé. Fé. Ninguém se curva diante de um Deus no qual não crê. Nós só nos curvamos diante daquilo ou daquele em quem nós cremos. A excelência na adoração exige fé, irmãos. Deixe-me ouvir amém. Amém. Em primeiro lugar, a excelência na adoração exige? Não, primeiro, decisão. Digam comigo, decisão. Em segundo lugar, exige fé. Tem que decidir e tem que crer. Em segundo, ou melhor, em terceiro lugar, queridos irmãos, a terceira e última exigência, para que prossigamos rumo à excelência na adoração. Em terceiro lugar, a excelência na adoração exige ação. Exige ação. Respondam só sim ou não para mim, queridos. Só para vocês terem uma ideia como verdadeiros adoradores são homens e mulheres que agem. São pessoas de atitude. Respondam só sim ou não para mim. Quantos creem que o Deus a quem nós servimos é verdadeiramente o Deus único, o Deus verdadeiro? Quantos? Você crê nisso? Só responda sim ou não. Sim. Ok, maravilha. Você acredita que Deus quer você como um verdadeiro adorador? Sim.
Deus quer que você atue, viva uma vida cristã na perspectiva do que é divino, do que é espiritual. Você acredita nisso? Agora, o que é muito interessante é que nós cremos demais, às vezes, temos fé extraordinária, mas agimos muito pouco em coerência com a nossa fé. Deixe-me te dar um exemplo prático. Acreditamos que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Sim ou não? Sim. Mas quando um de nós, ou um dos nossos parentes, é acometido de uma doença incurável, a primeira postura nossa é de desespero. Porque tantas vezes a gente pronuncia fé, mas não age de acordo com a fé. Os versículos 9 a 13 nos mostra o final da cena ali. Abraão não ficou só na decisão, só no crer. Abraão agiu de acordo com a sua decisão e de acordo com a sua fé. 3 ações são muito distintas aqui no texto, nos versículos 9 a 13. São 3 ações de Abraão que mostram claramente que ele decidiu ser o adorador de entrega total e absoluta. E mais ainda, ele creu, como acabei de apresentar a vocês. Ele age de acordo com isso. Primeiro ele construiu o altar. Não tinha um altar, não tinha uma igreja lá em cima do monte. Ele construiu. A figura em tela mostra mais ou menos como era o altar. Aqui está a visão partindo da cabeça de Isaac. O altar, usado para o sacrifício na época de Abraão, media mais ou menos 1 metro e pouco de largura e mais de 2 metros de comprimento, tendo uma altura de mais ou menos 80 centímetros. Era feito de pedra, não usava argamassa, não se punha nenhuma ferramenta para trabalhar no altar. Pegava-se as pedras e ia se encaixando pedra uma a outra, nível sobre nível, até dar a altura apropriada para o sacrifício. Isso significa que a construção do altar levava algum tempo, exigia-se um certo trabalho pesado. E Abraão foi fazendo isso. Foi pegando pedra sobre pedra. E eu não consigo imaginar Abraão de outra forma, irmão, senão falando com Deus. Eu não consigo imaginar, a Bíblia não nos mostra esses detalhes, mas eu não consigo imaginar Abraão senão pegando uma pedra aqui, essa se encaixa ali, Deus, vou colocar essa pedra aqui. Eu imagino Abraão se derramando em lágrimas na construção do altar. Eu imagino Abraão pegando uma outra pedra ali, trazendo e encaixando e falando: Deus, é sobre esse altar que eu vou te oferecer o que é mais precioso para mim. E ele foi colocando pedra sobre pedra, imagino eu, orando e tendo comunhão com Deus, em adoração a Deus. Ele construiu o altar. O Espírito Santo me falou nessa madrugada muito forte, irmãos, que os crentes da nossa geração têm preguiça de construir o altar. Vivemos de maneira regalada, temos tanto conforto, temos tanto prazer em tantas áreas da nossa vida e somos preguiçosos na construção do altar. As pedras do altar para nós hoje, meus amados irmãos, é a nossa vida de consagração, é o tempo que nós tiramos para orar, é o tempo que nós tiramos para ler a Bíblia, é o tempo que nós tiramos para gastar em jejum. E nós somos uma geração de adoradores preguiçosos.
que não querem construir o altar. A primeira ação de Abraão foi construir o altar. Vou te dizer algo muito forte, porém muito verdadeiro. Leve isso como palavra de Deus no seu coração. Você pode ser um crente decidido. Você pode ser um crente que até creia em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e acredite no Deus verdadeiro. Mas se você não tomar algumas atitudes, se você não resolver fazer algumas coisas na sua vida, você não passará dos lugares rasos da adoração. Você precisa fazer algo, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos fazer mais do que o que nós temos feito na nossa vida de adoradores. Nós precisamos construir o nosso altar, no qual nós vamos entregar a Deus o que nós temos e o que nós somos. Nós nos tornaremos uma igreja espetacular, excelente em louvor e adoração, o dia que nós deixarmos a preguiça de lado e começarmos a juntar as pedras no altar da nossa vida para a construção desse altar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não é fácil, é trabalhoso, mas é necessário. Mas a segunda ação de Abraão, queridos, depois que ele construiu o altar, ele amarrou e colocou o filho sobre o altar. Eu acho que mais difícil para Abraão do que construir o altar foi amarrar o seu filho. Sabe por que se amarrava o que seria, a vida que seria oferecida no altar? Porque o cordeiro, quando colocado sobre o altar, Flávio Joséfo nos dá conta de que até mesmo antes do cutelo cortar a veia principal do animal para o sangramento no altar, o animal já percebia que seria sacrificado e começava a se debater. Diferente de Jesus Cristo, que foi como ovelha muda para o matadouro. O animal já pressentia. Então era necessário amarrar o animal. E quando Abraão vai amarrar Isaac, e mais uma vez, irmãos, como vocês sabem, eu não consigo ver Bíblia sem imaginação do que aconteceu. O que a Bíblia não nos traz em detalhes. Eu imagino que quando Abraão pega Isaac, o amarra, ele não está simplesmente gemendo e murmurando: ah, meu Deus, por que o Senhor foi me pedir logo o meu único filho? Tadinho de mim, eu sou um miserável, o que eu vou fazer sem Isaac? Eu imagino que Abraão estava amarrando o seu filho e até dizendo a ele: meu filho, não se preocupe, o nosso Deus é o Deus da vida e da morte. Eu imagino Abraão falando com seu filho: não se preocupe, aquiete o seu coração, meu filho. E foi amarrando o seu filho, e depois de amarrá-lo, o colocou sobre o altar. Aleluia, aleluia. O que isso diz ao meu e ao seu respeito? Meu irmão, minha irmã, leve no coração, por favor, o que Deus está falando conosco hoje à noite. E é palavra de Deus mesmo, é uma palavra profética sobre nós. Chegará o momento na nossa vida, queridos, no qual o Deus que é digno de ser adorado estará na expectativa de colocarmos no altar o que é mais significativo para nós. Chegará um momento que Deus vai estar com o coração esperando a nossa entrega total. Se isso não aconteceu na sua vida ainda, se já aconteceu, glória a Deus, já é um outro estágio que vem por aí. Mas se não aconteceu ainda, leve no coração esse preparo de Deus para você. Vai chegar a hora em que Deus vai estar lá esperando
eu estou esperando aqui agora que você coloque sobre o altar que você edificou o melhor que você tem. Aleluia. Aleluia. Abraão construiu o altar, amarrou e colocou o filho sobre o altar. E uma terceira ação de Abraão, mais intensa ainda. Construir o altar foi muito intenso para Abraão, irmãos. Amarrar o seu filho e colocar sobre o altar também foi muito intenso para um pai. Agora, em terceiro lugar, Abraão pega a faca, o que é chamado no contexto bíblico de cutelo, para sacrificar o filho. A impressão que nós temos ao ler o texto e em meditar na história contada pela Bíblia, é que aí está retratado mais ou menos o que essa pintura retrata. Lá estava Isaac amarrado, e Abraão pegou o cutelo, a faca. E a impressão que nós temos não é que a mão dele estava assim não, mas é que estava assim, ó, levantada, já para cortar a veia. É muito importante que nós entendamos, irmãos. Mais uma vez eu digo, Deus não quer, Deus não precisa que nós cumpramos algo tão forte e tão duro, tão intenso quanto matar um filho. Mas Ele espera que nós tenhamos o domínio sobre os nossos filhos, sobre o que nós temos e do que nós somos, abaixo do controle dEle. A expectativa de Deus é que o meu filho, a minha filha, a minha esposa, a minha casa, o meu carro, tudo que tenho, tudo que sou, não é necessariamente meu, mas é dEle. Foi isso que Abraão entendeu, irmãos. A adoração, meus amados irmãos, é mais. Os ministros de louvor e adoração, me entendam, por favor, é mais do que cantar, é mais do que tocar. Uma vida de adoração, meus irmãos, é mais do que pregar, é mais do que orar. Uma vida de adoração, meus irmãos, é muito mais do que viver o cristianismo, a religiosidade evangélica que nós vivemos. Ser um adorador significa não ter nada debaixo do domínio próprio seu, mas tudo de Deus. Mesmo que seja o bem maior que nós possuímos. Aleluia, aleluia. E ele mataria o filho. Ele mataria. Quando eu olho as páginas da Bíblia Sagrada, meus irmãos, e olho para a nossa geração, eu vejo que nós somos muito pequenos, medíocres até, no nosso relacionamento com Deus. Porque enquanto que homens como Abraão, como Paulo e Silas, como tantos depois da história bíblica, na história eclesiástica, que viveram em suas gerações, como eles se dedicavam, como eles eram intensos em Deus. E hoje o que nós somos? O que nós somos? Eu acho que Deus está assim já quase que entrando, só para a gente entender, porque Deus não se desespera, é só uma linguagem humana para nós entendermos. Deus está quase desesperado lá no céu, olhando, olha num canto da terra, cadê aqueles adoradores que começaram a história da igreja?
Deus olha do céu e fica realmente, como diz o Evangelho de João, procurando verdadeiros adoradores. Eu fico imaginando, irmãos, quando Deus olha especificamente para o Brasil, quando Deus olha para a nossa nação e vê, desculpem a força da expressão, essa desgraça de teologia da prosperidade que quer trazer o céu para a terra e não quer levar o homem para o céu. E Deus fica olhando e falando: cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Onde estão os adoradores? Gente que para cantar uma música de louvor e adoração a Deus em um evento exige-se milhares de reais, porque senão não vou. Excelência na adoração exige decisão. Excelência na adoração exige fé. Excelência na adoração exige ação. Ação. Aleluia. 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 Deixe-me terminar, irmãos. Os alunos de homilética estão perguntando: e agora, como é que vai ser o negócio, hein? Três imperativos urgentes, irmãos. Primeiro, é necessário sair da procrastinação. É necessário sair daquela posição de adiar sempre para amanhã. Amanhã eu serei um verdadeiro adorador. Escute o que o Espírito Santo está dizendo a nós dessa noite. Não é amanhã, não é nem mesmo no culto que vem. Escute o que o Espírito Santo está nos dizendo. É hora de decidir. Hoje eu serei um verdadeiro adorador. Eu vou ser aquele que caminha em direção à excelência. Aleluia. É necessário, meus irmãos, sair dessa procrastinação em que nós vivemos. Dizem por aí, eu estou até chegando a duvidar do que dizem, que nós somos a igreja que melhor prega a palavra. Mas eu estou cansando já, meus irmãos, de tanto pregar, de tanta gente boa subir nesse altar e pregar, e a gente não progredir. É sempre: amanhã seremos melhor. O Espírito Santo diz nessa noite: chega! É hora de sair da procrastinação. É hora de sair dos lugares rasos. É hora de ouvir tanto. Tem que ler Bíblia, tem que orar, tem que evangelizar. E a grande maioria dos crentes passa a semana inteira sem pegar na Bíblia. Chega de oração ser coisa de somenos. O culto de oração é o menor da igreja. Chega de dizer: temos que evangelizar, e nós convivemos com uma pessoa que não tem Jesus todos os dias, no nosso trabalho, na nossa escola, e não falamos do evangelho para ela. É necessário sair da procrastinação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é necessário sair da incredulidade. Olha aqui para mim, por favor. Mesmo que você esteja chorando como eu estou, olha aqui para mim, por favor. Preciso olhar nos seus olhos para te dizer isso. Quando você faz o contrário do que te pregam, do que te ensinam, você está demonstrando com as suas atitudes que você é incrédulo, que você não crê no que você está ouvindo, porque você ouve aqui e faz diferente lá fora. Ah, meus irmãos, se você tem o Espírito de Deus, você está percebendo que, apesar de dura ser esta palavra, é Deus quem está falando. É necessário que nós paremos e dizer: eu creio, e fazer diferente. É necessário sair da incredulidade.
Terceiro e último lugar, meus irmãos, porque vocês não aguentam mais, e eu não aguento mais pregar mais do que esse terceiro imperativo urgente. É necessário sair da teoria. Aqui sim se aplica o que Paulo disse. A letra mata. Você saber, conhecer, sem ação é morte. É morte. Muitos de nós se gabam dizendo: eu conheço. Eu conheço. Isso mata se não tem prática, ação no dia a dia. É necessário sair da teoria. Você sabe quantas vezes você já ouviu que Deus procura verdadeiros adoradores? Quantas vezes você já ouviu? Quantas mensagens poderosas você já ouviu? O quanto de Bíblia você tem na mente e no coração? Irmão, irmã, vamos sair da teoria em nome de Jesus. Vamos parar de dizer: precisamos orar. Vamos parar de apenas dizer: precisamos ler a Bíblia. Vamos parar de apenas dizer: eu preciso evangelizar. Vamos parar com a teoria apenas, irmãos, e vamos praticar, vamos viver o que nós temos ouvido e aprendido. Chega de teoria. Meus irmãos, se nós parássemos com toda a pregação na comunidade Central Vida e começássemos a viver tudo o que nós já aprendemos, nós seríamos a maior igreja do estado de Goiás. E olha que poderíamos ser até mesmo a maior igreja do Brasil, se nós passássemos a viver tudo o que nós já sabemos.